muito obrigada pela apresentação, obrigado pelo convite e por toda a equipe do evento. E estamos aqui com uma mesa bem robusta, né, pesada, e não tenho dúvidas de que são pessoas que carregam não só experiência, mas bastante vontade de contribuir para a melhoria da saúde, para a cadeia, para o ecossistema de saúde, e trouxemos uma pauta muito importante que trata-se do monitoramento, de como a gente mede o que a gente entrega de saúde, e com vários players aqui de toda a cadeia de saúde, para que a gente possa enxergar com diversos prismas como está sendo a estratégia dessa mensuração, o que a gente tem aí de perspectivas e principalmente tentar contribuir para auxiliar a todos os espectadores que estão agora nos assistindo para conduzir esse tipo de estratégia dentro das suas organizações, dentro das suas cadeias e redes de saúde. Então, muito obrigada pela presença, aceite ao convite. E eu gostaria de começar perguntando para o meu colega aqui, Maurício, sobre o cenário que a gente está vivendo hoje, né, de transformação digital. Eu sei que existem aí uma série de regulamentações, incentivos da ANS, mas como que ela está pretendendo implementar o monitoramento dessas tecnologias, de como medir e monitorar a qualidade dessas tecnologias que estão sendo adotadas? E se tem alguma iniciativa mais concreta prevista para estimular essas tecnologias que são emergentes, né? Boa tarde a todos. Obrigado, Vivian. Cumprimentar Armando, Dr. César, Dr. Márcio Guerra, a todos que estão aqui nos assistindo, equipe da agência. Quando a gente fala de monitoramento da qualidade no âmbito da saúde suplementar, no âmbito das ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o principal programa hoje que a gente tem é o programa de monitoramento da qualidade hospitalar. Foi primeira grande ação, primeira grande medida regulatória que a agência fez. Foi um trabalho que a agência iniciou junto com um grupo de hospitais, né, que compõe ali os hospitais de excelência, né, no âmbito do projeto do PROAD SUS, Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, Beneficência Portuguesa, e foi um trabalho coordenado pelo Hospital Moinhos de Vento. A partir desse trabalho, a entrega que esse consórcio de indicadores eles fizeram foram duas entregas, né? A primeira dos indicadores de qualidade e a segunda entrega foi um sistema que é o sistema pelo qual a gente recepciona esses indicadores. Então, nesse painel, nessa construção dos indicadores, a gente tem um painel geral de 14 indicadores, 13 gerais e um painel específico para quem é maternidade, que é a taxa de partos vaginais. Então, quem não é maternidade são 13 indicadores e quem tem maternidade são 14. E mais 69 indicadores voltados a linhas de cuidados específicas. E o outro produto entregue no âmbito desse projeto com o PROAD SUS foi o sistema que a gente chama de CIOSP. Esse foi um projeto que se concluiu ali em 2018, 2019. A gente não conseguiu iniciar imediatamente a recepção dos dados, por causa até das questões óbvias, que foi logo em seguida a gente teve a pandemia da Covid-19. A gente começou a testar esses indicadores ali em 2021 como um teste.
E a partir de 2022 isso aumentou. É um trabalho que a agência tem, é uma participação voluntária dos hospitais. A ANS só regula as operadoras de planos de saúde, a gente não regula os prestadores. Que pese a gente ter uma série de regras, de regulamentações que alcançam essa relação com os prestadores, com os profissionais de saúde, mas a agência não tem competência para regular, determinar regras diretamente, fiscalizar os prestadores. Então, é um trabalho de participação voluntária desses hospitais. Em 2021, a gente teve ali, aí eu de cabeça não vou lembrar os dados, mas alguma coisa em torno de 115, 120 hospitais. Depois isso aumentou para uns 170 hospitais em 2022 e agora em 2023 e agora em 2024 a gente já está com 215 hospitais participando. Perfil mais diverso, a gente tem hospitais de operadoras verticalizadas, a gente tem hospitais, santas casas participando, então são vários tipos de hospitais. Um dado que a gente acha, eu achei muito interessante, que a gente conseguiu agora em 2024 ter hospitais praticamente em todas as regiões do país e de 24 unidades da federação. A gente só não teve hospital de Roraima e estou olhando ali para a Aline e do Acre, porque não tem hospitais acreditados. Uma das exigências para participar é que o hospital seja acreditado. Então, nesse momento ainda não tiveram, mas mesmo assim a gente conseguiu 24 unidades da federação. 2023, né, o ano base 2023, a gente começou a testar de forma mais intensa a recepção desses indicadores com os hospitais, a nossa equipe, coordenada aqui pela Raquel Lisboa, que é gerente, juntamente com a Aline, que é coordenadora. A gente começou a fazer uma série de visitas, inclusive visitas em loco, e foi um processo muito interessante, porque muitos dos hospitais começaram a testar as fichas que compunham esse projeto, e a gente teve uma completude dentro desses 14 indicadores de 6 indicadores. A gente até estava trabalhando para divulgar os 6 indicadores, estava tudo pronto para a gente divulgar. Só que quando a nossa equipe, né, a gente foi rodar esses dados com esses 6 indicadores, a gente chegou à conclusão que poderia ter algum tipo de viés. O ideal, a forma como a metodologia foi desenvolvida, ela precisa rodar com os 13 indicadores ou com os 14 indicadores. E algum grau de dificuldade dos próprios hospitais em reportar os dados. Os indicadores são separados em dimensões, dimensão de eficiência, segurança do paciente, efetividade, que é desfecho. Então, dá um exemplo, sem citar o hospital por questões éticas. Um dos indicadores de desfecho da dimensão efetividade é mensurar o retorno dos pacientes em até 30 dias pós-alta, com qualquer condição. E um dos hospitais, até um hospital grande de referência, eles têm uma regra de retorno programado. Independente de ter intercorrência ou não, aquilo estava sendo mensurado. E isso acabava até, em alguma forma, contaminando o dado, prejudicando ele. Então, a gente, após uma série de análises técnicas com a equipe, a gente optou, vamos receber a base agora em 2024 e vamos trabalhar para divulgar em 2025. A gente já se reuniu com os hospitais já estão cientes. E é um projeto que eu acho muito interessante, porque isso tem sido uma grande preocupação de quem contrata o plano de saúde. A gente está num setor que a relação é uma relação contratual, seja um contrato individual, familiar, seja um contrato por adesão ou um contrato coletivo empresarial. 70% dos beneficiários, a gente está falando aí, só um coletivo empresarial tem 36 milhões de beneficiários. Márcio é do SESI, a gente tem um acordo de cooperação junto com o SESI, só a indústria tem 17 milhões de beneficiários, 8,5
beneficiários trabalhadores, funcionários, com mais 8,5 beneficiários que são dependentes. Então, a publicação desses indicadores pela agência, eu diria, depois mas pode até falar com mais propriedade, é uma grande expectativa dos contratantes, né? Amanhã a gente vai ter uma mesa aqui em que o Emanuel, que é o superintendente lá do SESI, vai participar, juntamente com o Paulo Sardinha, que é o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e essa é uma demanda grande também dos contratantes, você poder ter acesso a algum local que você consiga identificar indicadores de qualidade, monitorar aonde está sendo monitorada a qualidade desses serviços. Então, esse é um grande projeto já em andamento e, recentemente, a gente soltou uma segunda, vou chamar de segunda fase, que foi o programa de monitoramento para a qualidade da medicina diagnóstica. Esse é um trabalho mais embrionário, a gente fez um chamamento público. A gente não quis fazer da forma como a gente fez com o PROAD SUS, porque quem conhece aqui o PROAD SUS é muito trabalhoso, que a gente tem que ficar prestando contas para o Tribunal de Contas, é uma série de exigências, então é um trabalho muito, muito complexo. E a gente vai fazer por meio de um chamamento público, com a participação das sociedades médicas. Então, seria uma segunda fase. Então, hoje são 2 grandes projetos que a agência está tocando com foco no monitoramento da qualidade. Muito bom. Conheço o projeto e tenho muitos elogios. Parece pouco, né, quando a gente olha num cenário de 6.000 e quase 900 hospitais, ter um pool de pouco menos de 200 parece pouco, mas você alinhar tantos indicadores, né, na sua forma de coleta, na sua forma de mensuração, de fonte fidedigna de dados, não é uma tarefa fácil. E aproveitando essa citação aí do programa, a gente recentemente, né, teve uma certificação de produtos e serviços em saúde, né, para fornecedores de produtos e serviços de saúde lançada aí no CONAP. Também como uma forma de contribuir para o direcionamento de mais um elo da cadeia de saúde, porque ainda nós temos ações muito fragmentadas. Quando a gente olha aí para as tecnologias, né, e aí equipamentos, porque aí eu gostaria que o Armando pudesse contribuir, como que a indústria, na sua participação enquanto Siemens, enxerga a contribuição no monitoramento da qualidade da prestação de serviço, da qualidade dos equipamentos que são disponibilizados e, ao mesmo tempo, desta tendência, né, que a gente conhece de o paciente monitorar a sua própria saúde por meio de diversos dispositivos em que ele tem conhecimento dos dados, mas ao mesmo tempo não especificamente da interpretação desses dados, mas como que a indústria, né, do meio que você conhece tem se preocupado e tem cercado para que as tecnologias também tenham essa preocupação na contribuição do cuidado da saúde, do monitoramento da qualidade para o ecossistema como um todo. Perdão. A primeira coisa é definir o que é qualidade. Então, é claro que intuitivamente a gente sabe que o exame bem feito, né, o retorno, não haver retorno em 30 dias e assim por diante. Agora, é muito importante para cada instituição que isso seja definido, né? Definido qual é o processo que vai ser seguido
e quais são os indicadores que vão medir esse sucesso. Fico contente de ver que, né, já tem alguns indicadores e já está entrando uma primeira rodada de PDCA para ir melhorando, né, e assim por diante. Quando a gente vai ver, falando de equipamento médico, a atuação do equipamento médico, quais são os indicadores? É o indicador de funcionamento, é o indicador de uptime, é o tempo que se leva para você poder fazer o exame, porque o tempo menor, você pode fazer mais pacientes e você vai contribuir. E o interessante, e eu acho que a gente faz pouco isso, é como é que você pode correlacionar esses indicadores com os indicadores da jornada do paciente. Ou seja, qual é o impacto que uma nova tecnologia trouxe para o benefício do paciente. Por exemplo, né, um exemplo bastante simplório. Se o equipamento procede com o exame mais rápido, você tem no mínimo assim, 2 indicadores. Um é conforto. Se houver indicador de conforto, então esse pode ser um leading, né, um KPI que vai levar a contribuir para o KPI de conforto e de produtividade. Mas pode ser um outro, tá bom? Então, se eu consigo te entregar um exame mais curto. Então, o que é importante toda vez, e aí entra numa discussão antiga, se a tecnologia é custo, é investimento, aquela coisa toda. O que é muito importante é ver essa nova tecnologia, qual é a promessa dela? A promessa dela é X. Muito bem. Atrás dessa promessa deveria ter uma mensuração da qualidade da entrega. Ou o processo para que haja entrega e qual é o indicador para medir isso aí. Aí nós vamos estar fazendo o jogo completo, porque você entrega a tecnologia e você mede se a promessa dela, que a promessa pode ser conforto, deve ser produtividade e assim por diante. Quando a gente começa a falar nessa integração dos dados, eu estou falando de dados mais de uso da base instalada e não necessariamente os clínicos, mas vamos colocar isso tudo mais ou menos junto. Algo que começa a ser fundamental é que os dados estejam de alguma forma organizados e estruturados para que eles possam, eu gosto de falar, eles possam ir andando ao lado do paciente na jornada dele. Não é? É como se ele fosse carregando na mochilinha dele todos esses dados. Para isso, o outro olhar nosso da indústria é como é que a gente contribui para que de fato essa informação, de forma mais prática, esteja disponível e possa ser estruturada. Perfeito. Obrigada, Armando. E com relação ao tempo real, também é outra mensuração. O que significa tempo real? É o imediatamente? Em algumas situações é importante, por exemplo, stroke. Né? Em outras, que é mais o dos wearables, que é o que você está trazendo, Vivian, talvez não precise ser tanto tempo real. Talvez o mais importante é tê-los e, mais do que tudo, como é que a gente engaja o paciente para usar. Eu gosto, eu tenho aqui o meu reloginho, eu meço qualidade de sono e assim por diante. Agora, como é que a gente faz com que todas as pessoas se engajem nisso, tenham condição de ter o reloginho, inclusive, né? E principalmente que isso seja usado adiante. Como é que a informação do quanto eu estou fazendo exercício físico vai ser útil para o cardiologista, sem que eu tenha que contar, que ele possa ter isso à disposição dele. Não é? Muito bom. Essa última fala é um problema do Dr. César, né? Deixar o médico à disposição do paciente, mas daqui a pouco eu te provoco nisso. Só para encerrar aí essa questão das novas tecnologias, não tenho dúvida que o Márcio vai poder contribuir para um cenário mais amplo de monitoramento da qualidade desses dispositivos, de tecnologias como um todo. Porque eu lembro no nosso Comitê Técnico Científico, quando a gente discutiu lá o último capítulo de resultados, né, foi muito difícil entrar num consenso em relação a medir qualidade, mas ao mesmo tempo medir o impacto econômico. O quão essas novas tecnologias estão trazendo de maneira proporcional ao investimento um resultado que vale a pena se tomar, né, a decisão aí da incorporação da tecnologia.
Esse tipo de discussão de monitoramento de qualidade das tecnologias, das incorporações, principalmente aí com impacto econômico, visto que quando a gente fala dessa indústria, é uma indústria profunda, complexa, já existe alguma iniciativa, grupos de discussão ou projetos em que a gente consegue enxergar uma oportunidade de ter esses dados para disponibilidade e tomada de decisão dos gestores de saúde? Obrigado. É interessante, nós no Observatório Nacional temos duas dimensões, né? Tem uma dimensão muito focada em dados analíticos, e aí tem a ver com essa questão de mensurar a qualidade, mas até antes de ter um olhar muito mais profundo pelo lado da indústria, de entender o que de fato está acontecendo, para até mesmo ver se aqueles indicadores de qualidade de fato medem aquilo que é necessário, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente tem feito um esforço grande e aí tem trabalhado com dois conceitos, não só o de inovação, mas também de olhar tecnologias emergentes que já se encontram em fase, vamos dizer, quase que pré-comercial, e analisando o impacto disso dentro do ambiente de trabalho, sobretudo quando a gente olha as questões voltadas à saúde ocupacional, acidentes e também as doenças recorrentes dentro da indústria. Então, a gente tem um modelo de prospectiva que se debruça sobre essas tecnologias, e o grande barato é justamente de desdobrar o impacto dessas tecnologias, o uso dessas tecnologias dentro do ambiente de trabalho para a construção de um indicador de efetividade, mostrando quais são as mudanças que vão acontecer a partir do uso da tecnologia em saúde. Mas a gente lança um olhar também para as tecnologias que apontam para o trabalho, né? Porque essas tecnologias trazem novos problemas também. Então, são duas vertentes de olhar a tecnologia, uma que resolve ou tenta resolver a questão, e a outra que traz uma nova situação no ambiente ocupacional dentro da fábrica e que pode despertar uma atenção maior para essas questões. O que a gente tem visto, né, o grande desafio do ponto de vista de coleta de informação para medir a efetividade e depois correlacionar, a gente está chegando cada vez mais num mundo onde os dados não são um problema. O grande problema é a capacidade da gente conseguir traduzir isso em um bom indicador de qualidade, né? A coleta de informação por wearables, que assim seja, mas como é que depois você mede a efetividade, né? E esse tem sido uma coisa interessante, porque lá no observatório, a gente, dentro da dimensão ali da cadeia de saúde, a gente tem uma visão bem ampliada, né? E a gente consegue fazer alguns cruzamentos. Por exemplo, a gente tem dados identificados do governo no mercado de trabalho, tem os afastamentos, tem o tipo de doença, recorrência, e lógico que tem que ser usado tudo com um nível de cuidado bastante efetivo. Mas eu acho que a gente está a um passo de ter programas efetivos, e a gente faz isso com as empresas que são atendidas pelo SESI, a partir da experiência e do registro numa plataforma que registra todas essas interações com a empresa, aonde a gente consegue cruzar com o dado efetivo depois, né? E aí avaliação de impacto mesmo, né? A gente tem feito vários esforços para medir dentro dos programas, sejam eles dentro da área de risco ou os programas legais que o SESI apoia a indústria, e outros de prevenção, depois ter KPIs efetivos de redução de acidente ou de sinistralidade dentro da cadeia de doenças. Ou seja, a gente já sabe o caminho, já tem um modelo. Agora a gente precisa expandir isso para, de fato, porque esse faz parte também isso tem a ver conosco lá no nosso DNA de sobrevivência da instituição, né? O Sistema S ele é questionado. Então, o tempo todo, não só no SESI, mas no Senai, por exemplo, quando a gente mede diferencial de renda dos alunos do Senai, a gente faz isso para o SESI na educação, a gente tem que entregar para a indústria também mudanças no comportamento dos trabalhadores. Então, a gente já estruturou
esse modelo, agora a gente está avançando. Tem alguns casos específicos de empresa onde a gente, ou de setores onde a gente consegue captar alguma mudança de comportamento. Inclusive é um indicador estratégico do SESI, a questão do absenteísmo, e a relação entre esses fatores são exercícios que a gente tem feito. O grande desafio é isolar esse efeito. Isolar o efeito do programa é que tem sido um grande desafio, mas agora com o uso de modelos, de estatísticas, econometrias e modelos de inteligência artificial, a gente acredita que isso vai ficar um passo, né? Muito por aí. Muito bom. É muito semelhante com o que a gente faz hoje nas certificações, né, nas acreditações, principalmente nas certificações em que a gente tem um escopo mais reduzido e pode controlar as variáveis e conseguir medir antes e depois. Então, tem bastante figurinha aí para a gente trocar e manter tudo isso bem alinhado. Agora, falando de monitoramento de qualidade, né? Quando a gente fala dessa mensuração de economia em saúde, de impacto, né? Porque tudo isso que você falou nada mais é que nós conseguimos efetivamente olhar para a balança de valor em saúde e trabalhar efetivamente a qualidade, ponderando o quão vale a pena, até onde a gente vai investir recurso para enxergar o retorno, enxergar o impacto no desfecho para o paciente, mas também de maneira sustentável para que economicamente nós mantenhamos essa balança e consigamos continuar promovendo qualidade. E uma grande dificuldade, né, doutor César, já discutimos isso no passado, em algumas vezes, é o quanto os profissionais de saúde ainda não têm essa maturidade de visão de gestão, de desfecho é mais fácil quando a gente fala da parte... Eu te presto o meu aqui. Quando a gente fala da questão assistencial, porém, quando a gente vai para uma análise mais profunda de verificar aquele investimento que muitas vezes envolve na tomada de decisão o médico e o profissional lá, gestor, para que a gente tenha a melhor decisão aí tomada, o quão a AMB hoje enxerga isso como uma dificuldade, o quão isso é uma situação que, na visão da AMB, facilmente será contornada ou está sendo contornada pelas tecnologias, por inteligência artificial. Qual é o limite de tudo isso, né? E o quão o médico vai ter que ficar disponível frente a esses dispositivos e efetivamente contar com a tecnologia para isso e confiar nessa tecnologia para isso. Mas é fato de que a gente ainda tem na saúde profissionais que não têm essa cultura de olhar a saúde como investimento, olhar a saúde como um negócio que precisa ter resultado, precisa, no mínimo, empatar, gerando valor para o paciente, gerando valor para toda a sociedade e, ao mesmo tempo sendo sustentável, né, ao longo dos anos. Bom, boa tarde a cada um de vocês. Quero cumprimentar especialmente o Maurício, que temos trabalhado junto, reconhecer a sua dedicação e empenho, né? E projetos já concretos, como você mencionou, de elos dessa cadeia de saúde, já tenho projetos de avaliação, de monitoramento, de aferição bastante avançados, né? Particularmente no que se refere a atendimento hospitalar. Aliás, acho que o que está mais avançado do mundo todo é monitoramento da qualidade hospitalar. Cumprimentar também a você, Armando, né? Gostei imensamente da sua apresentação. E a você, Marcos, acho que me ajuda a fazer as considerações que eu quero fazer e dizer da satisfação de estar aqui com a Vivian, né? Que eu conheço, ela é muito jovem, né? Mas eu já conheço há algum tempo, não muito, né? Com essa carinha de jovem, nem poderia
parecer que a conheço há muito tempo, mas é um prazer, né? Estar aqui com a Vívia, com a inteligência, com o discernimento, com as colocações muito próprias para trabalhar para discutirmos sobre o sistema monitoramento da qualidade da cadeia de saúde. A mim, representando a Associação Médica Brasileira, né, que é uma associação de médicos, me cabe, a pergunta foi dirigida nessa direção, me cabe falar de como médico, né, poderia estar inserido na qualidade da cadeia de saúde. Antes disso, eu acho que quando a gente fala da cadeia de saúde, aqui já foi falado da jornada do paciente, né? A jornada do paciente, ela passa por quase todos esses elos da cadeia de saúde, né? Porque o paciente, ele começa a sua jornada de saúde não por uma unidade hospitalar de alta complexidade. Ele começa, se for na saúde suplementar, por uma consulta. Se for no SUS, ele começa uma unidade básica de saúde. E aí ele vai progredindo, vai fazendo exames, vai recebendo procedimentos, até eventualmente necessidade de um atendimento de alta complexidade, com tecnologia avançada, com ferramentas avançadas, né? Com recursos que estão vindo e vão cada vez estar mais presentes e são muito úteis. A gente não pode negar a inteligência artificial voltada para segmentos específicos, quaisquer que sejam eles. No caso da saúde, certamente a inteligência artificial vai vir a bom termo, né? Eu acho que você pode ter ferramentas já sendo construídas em cada um dos elos da cadeia de saúde. Por exemplo, na indústria de equipamentos, certamente já existe, eu acredito que até métricas eu não conheço, né? Mas deve ter métricas ou maneiras de se avaliar isso. Você resvalou, Armando, na sua fala sobre isso, né? Possível que naqueles que recebem serviços, né, também já existam, né? Na indústria de base relacionada à saúde, hospitais, como nós já falamos, clínicas, que nem tudo é atendimento hospitalar, né? Atendimento em clínicas de atenção primária ou secundária, serviços diagnósticos, né? Enfim. Eu acho que cada um deles vai procurando suas próprias métricas para aferir essa qualidade. O que me preocupa é traçar uma métrica, né, e acho que nisso nós estamos distantes, e será um grande desafio, que nos dê o monitoramento da qualidade da cadeia de saúde. Da cadeia. E não fragmentado como nós estamos fazendo. Olha, isso que a indústria de equipamentos está fazendo, ela impacta na cadeia de saúde. E lá no todo, no final, impacta quanto? Certamente ela vai melhorar, mas eventualmente traz custos, a gente vai ter que colocar na balança se esses custos se justificam, no mais das vezes sim, né? Vale substituir um equipamento antigo por um equipamento atual, que demora menos tempo. São questões que precisam ser jogadas nessas equações, com um bom banco de dados, até para permitir que esses cruzamentos façam correlações, né, de um fator que está distante, parece, que é a satisfação do paciente com o novo equipamento. Então, eu acho que o mundo precisa buscar ferramentas que avaliem a cadeia como um todo, né? E, claro, nós estamos muito à distância disso. Dito isso, sem querer me estender muito, eu queria dizer que quando jovem médico, hoje eu já sou um médico jurássico, já faz décadas, o ano que vem faz 50 anos de médico, viu? 50 anos de médico. Nunca imaginei que um dia fosse fazer 50 anos como médico. Eu aprendi lá atrás, quando eu era um médico muito jovem, os professores nos diziam, olha, na caneta do médico é o curso da saúde. Os antigos professores nos diziam isso. O que eles queriam nos dizer equivale com as adaptações que se fazem necessárias até os dias atuais. Eles querem dizer, o médico interfere em tudo da cadeia de saúde. Ele que vai falar, não, tem que usar esse equipamento, tem que usar esse fármaco, não é? Tem que internar nesse hospital para fazer esse tipo de procedimento, tem que chamar o especialista X, Y ou Z, não é? E tudo isso vai para o final, o custo final, não só o custo, a gente fala muito em valor, mas o custo de satisfação também dos pacientes. Então, eu acho que monitorar a qualidade de cadeia de saúde não pode prescindir de você inserir fortemente o médico, não é? Porque o médico ele não tem interesse primário em monitorar os de qualidade. Não é da alma dele. Não é da alma do... O médico não é um executivo. O médico, muito menos um indivíduo que vai estar preocupado com a sustentabilidade do setor. Hoje estão alguns mais responsáveis, mas essa não é a preocupação do médico. O médico está pensando no paciente.
né? Então, eu acho que tem que trazer o médico para essa questão. E, ao mesmo tempo, valorizar o médico. Não é reduzindo o honorário que se paga para o médico que você vai melhorar a qualidade de saúde. Não, você tem que ter médicos mais bem formados, e sobre isso eu vou falar um pouco antes de encerrar minha fala. Médicos mais bem formados, porque o médico bem formado, ele toma decisões corretas, ele economiza e ele tem mais êxito. E quando eu digo êxito, não é curar o paciente, é o êxito possível. Às vezes o êxito possível é permitir uma morte com qualidade, não é? Fazer cuidados paliativos com qualidade. O que é possível. A medicina não é uma ciência que você possa garantir resultados. Não é uma ciência de fins, é uma ciência de meios. Não é? Então, os resultados são aqueles possíveis. Hoje no Brasil, e essa é a parte final da minha fala, vai diretamente em relação à pergunta que a Vivian fez. Hoje o Brasil vive um problema gravíssimo que interfere com tudo isso aí e pouca gente está emprestando o devido valor a isso. O Brasil tomou lá em 2013, e aqui eu não tenho qualquer avaliação política, ideológica, partidária, aqui é um médico falando. Médico não vinculado a partido e que procuro me afastar nesse país contaminado por posições tão conflitivas. As pessoas não são adversários, são inimigos hoje, né? Se você pensa de um lado, você não pode conversar com quem pensa do outro, o que eu acho péssimo. Né? As oposições, aqueles que se contraditam precisam conversar. Então a minha fala aqui não tem qualquer conotação política e ideológica. Mas lá em 2013 tomou uma decisão por entender que nós tínhamos um número deficiente de médicos, de formar mais médicos no Brasil. É uma decisão que você pode até aceitar como uma decisão que fazia sentido, só que esqueceram naquele momento de pensar, porque médico é substantivo, você precisa ter qualificativos. Adjetivos, é formar mais médicos qualificados e resolutivos, porque isso impacta na qualidade da cadeia de saúde. Hoje nós estamos formando um médico péssimo, né? Nós saímos de uma formação de aproximadamente 15 mil médicos ano, há 10 anos atrás, 20 mil médicos ano, e estamos chegando a 45 mil médicos anos de formado. Foi uma ascensão vertiginosa, jamais vista em qualquer lugar do mundo, de formação rápida de médicos. Talvez o único país que possa formar médicos, não sei de que maneira, e exportar como se commodities eles fossem, é Cuba. Né? Também sem apreciação ideológica. Cuba exporta médico. Eu não vi outro país que forma médico para exportar. Né? Então o Brasil fez uma ascensão vertiginosa de médicos, mas e a qualidade? A qualidade é péssima. Então nós na MB defendemos fortemente o exame de proficiência do médico. Você não pode, o médico, só com o seu certificado de conclusão de curso, ele já vai ao Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição e o Conselho o autoriza a fornecer a carteira profissional para que ele exerça a profissão, né, amplamente, como se competente ele fosse, como se já tivesse adquirido as competências mínimas, as habilidades e as atitudes necessárias para o exercício da medicina. Enquanto nós não tivermos um médico mal formado, tudo isso que nós estamos discutindo aqui pode ruir, porque na ponta da caneta do médico, como diziam os antigos professores, está o curso da medicina, está a qualidade da cadeia de saúde. Então eu chamo a reflexão todos vocês para que se preocupem com isso, né? Nós precisamos fazer uma cruzada da população, dos segmentos organizados da sociedade, para defender o exame de proficiência médica. Os advogados fizeram isso com muita sabedoria, há cerca de 3 décadas atrás, quando fizeram o exame da ordem dos advogados. E nós já passamos muito tempo e não podemos esperar mais por buscar esse exame de proficiência. Não temos que nos preocupar com aquele médico que não passou no exame de proficiência. Se ele não passou é porque ele não tem condições. Eu tenho que me preocupar, sim, é com o paciente, que ele vai atender e de forma não qualificada, ele pode retardar o diagnóstico, né? Ele pode tomar decisões equivocadas, e quem vai pagar o preço por esses equívocos de conduta, por atrasar um diagnóstico, atrasar o prognóstico daquela doença, é o próprio paciente. Esse não pode pagar a conta. Porque tudo que nós
nós fazemos tem que ter o objetivo final, o beneficiário final de tudo, de um novo equipamento, né, de um hospital melhor, né, é o paciente. Na MB nós temos uma pergunta a ser feita por qualquer ação que nós vamos tomar. Primeira pergunta, isso é bom para o paciente? Porque se não for bom para o paciente, não adianta a gente ir adiante. E a segunda pergunta, isso é bom para o exercício da profissão? Agrega valor ao exercício da profissão? Precisa responder primeiro a primeira pergunta e depois tem que passar na segunda pergunta também. Então, acho que nós temos a ver com essa condição. Estamos sempre a dispor para discutir esse assunto e nos preocupa muito a má qualidade de formação do médico brasileiro nos dias atuais. É uma fala muito pertinente do Dr. César, e não é um retrato só do médico, é um retrato de várias categorias profissionais de saúde, e é uma das causas, né, que sempre aparecem quando, num processo de certificação e acreditação, a gente investiga a má qualidade, né? Ela está sempre pautada em alguns aspectos, em alguns elementos, e a formação profissional é uma realidade para todas as organizações de saúde. Eu acho que isso é consenso. Mas contra dados não há argumentos, e eu sempre aprendi que se a gente não medir, a gente não consegue defender as nossas causas, não consegue argumentar para que os investimentos sejam feitos, para que o direcionamento correto seja seguido. Então, entendendo que esse é só um dos fatores, né, que contribuem para a má qualidade, né, e muitas vezes a má qualidade não é mensurada porque ela tem um custo altíssimo, não é só para o paciente, é para o recurso de saúde como um todo. Eu vejo como um grande desafio a saúde fragmentada do jeito que ela está. Então, quando nós vamos buscar informações de qualidade, nós encontramos a qualidade do hospital X, a qualidade do diagnóstico por imagem Y, a qualidade daquela clínica. Hoje, né, a qualidade de um prestador de serviço ou de um produtor de tecnologias para a saúde, mas em todas as iniciativas, inclusive algumas que eu acompanhei, promovidas pela INS, pensando não só, eu admiro muito a INS porque ela não olha só para suplementar, ela, por muitas vezes, envolve outras esferas porque sabe que não vai conseguir resolver o problema sozinho. E são tentativas que eu pude observar que são frustradas quando nós temos uma série de elementos da cadeia de saúde que monitoram seus resultados de qualidade de maneira isolada, e quando tentam integrar essas informações, não tem sucesso. Queria rapidamente, e a gente vai ter que ser rápido mesmo, em 1 minuto, cada um, na tua experiência, opinar sobre como a gente pode fazer diferente, sem cada entidade só olhar para si, mas a gente, como o doutor César trouxe, olhar para o paciente como objetivo final, e nós, enquanto saúde, enquanto entidades, organizações e elos aí da cadeia, podemos juntos ter esse objetivo único e contribuir para que essa qualidade seja monitorada em cadeia e não de maneira fragmentada. Vivian, eu vou contribuir aqui. Primeiro, doutor César, concordo plenamente que a gente pode falar em processo, pode falar em KPI, pode falar nas mecânicas mais perfeitas do mundo. Agora, uma outra coisa que a gente fala, se não houver a formação e a educação, o processo não vai funcionar. Mas seja a formação do médico, seja a formação do técnico, seja de quem for, né, se essa formação para entender como é que funciona o processo não estiver adequada, não, a máquina vai estar boa, mas não vai saber usar, não a máquina, o equipamento, não é a máquina, o processo, o que seja. Com relação à questão da fragmentação, eu vou contar uma história de um aprendizado nosso quando a gente estava aprendendo um conceito aí do lagging KPI, do lagging KPI e do leading KPI, que é o KPI que diz que você atingiu o resultado final
e o KPI que diz que você está no bom caminho para chegar lá. E aí, quando a gente olhava a cadeia, vamos dizer, dos nossos departamentos, onde um ia entregando, ou seja, tem o seu entregável para o próximo, o que para esse elo da cadeia era um lead, né? Inventei um exemplo meio bobo aqui, Maurício, mas, por exemplo, você falou, eu gostei muito da história do indicador de não haver retorno em menos de 30 dias. Então, esse indicador, para uma determinada parte do processo lag. O meu objetivo é que menos do que X% de pessoas voltem em menos de 30 dias. Para isso, um KPI leading poderia ser: o paciente foi bem informado quando ele teve alta, né? Por exemplo, minha mãe sofreu uma fratura de fêmur, ela tinha uma rotina de fisioterapia para respeitar em casa. O paciente foi bem informado. Então, para quem está nesse elo aqui, isso aqui é leading, porque se foi bem informado, são boas as chances de não ter que voltar em 30 dias. E para esse aqui é lag. Agora, quando a gente estava com os vários departamentos discutindo, um deles chegava: não, mas esse para mim é lag, porque o meu objetivo é entregar a informação, por exemplo, a informação para o paciente. Então, o que a gente acabou aprendendo ali, construindo juntos, é o que para um é indicativo de fim, é para o próximo elo, um indicador de que estamos no bom caminho para que o meu aconteça. E aí a minha questão aqui: o quanto a gente hoje consegue olhar, para olhar o todo, né? Você falou que é importante, para olhar o todo, a gente consegue enxergar esse encadeamento dos indicadores. Porque aí, se eu sei que eu entreguei esse aqui adequadamente, eu estou fazendo um bom serviço para você. Exato. Que vai pegar o bastão. Né? Ou seja, é super complexo, porque é mais fácil você fazer isso para uma máquina do que para um ser humano, né? Porque, como você falou, o grau de variação é muito maior do que numa máquina. Mas é o que a gente deveria perseguir. Não, é o que a gente deveria perseguir, saber cada elo da cadeia que ele tem que entregar para que o próximo trabalhe bem. Aí a gente começa a diminuir a fragmentação. Porque às vezes eu acho que eu estou fazendo algo sensacional, mas não serve necessariamente para que você comece bem a tua tarefa. Perfeito. Vou pedir para serem breves aí, porque a gente já está exatamente com o tempo encerrado, mas eu queria ouvir 30 segundos aí de cada um falando sobre como a gente eu já tomei faz a minha cota dos 30 segundos. Minha um cota minuto já você foi. comeu os 30 segundos. Mas como que a gente faz para trabalhar junto? Entendo que os indicadores precisam ser amarrados e que para cada entidade existe uma importância diferente, mas no final a gente está trabalhando para a mesma coisa. Então, como que a gente quebra essas barreiras? Obrigado, Vini. Já agradecendo o convite, o painel. Só pegando um gancho na fala do César, a gente fala de qualidade, desfecho. Qualidade de desfecho, no final do dia, importa para o beneficiário. A gente fala muito de desfecho com foco em sustentabilidade, porque vai ajudar a evitar desperdício, vai ajudar a reduzir sinistralidade, mas desfecho importa para aquela pessoa. Então, eu acho que a gente está caminhando para um ponto que o usuário, o consumidor, o contratante, cada vez mais ele vai buscar serviços, operadoras que abram esses dados, que deem transparência. Isso a gente está vendo com a indústria, né? Está vendo com os grandes contratantes. Então, o foco, quando fala qualidade, desfecho, importa para quem usa e para quem contrata. Agora, acho que um grande passo que a gente precisa avançar, eu acredito que a gente vai avançar na integração dos dados. A gente tem um grande projeto de política pública, que é a integração dos dados no âmbito da Rede Nacional de Dados em Saúde. A ANS, que é um projeto de se integrar todos os dados de saúde no país, seja sistema público, suplementar, atendimento privado. Isso virá um grande repositório. E a etapa seguinte é a gente caminhar para um prontuário eletrônico único, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas acho que esse é o segundo passo. A agência, no âmbito do decreto que foi publicado quando da RNDS, a gente tem a competência de enviar o conjunto mínimo de dados em saúde. Inclusive, amanhã, a Ana Estela Haddad está num painel, uns painéis, não sei se é o Rio Health Forum ou FISWeek, e a gente vai falar, eu não estou nesse painel, mas a Angélica, a gente vai falar dessa integração público-privado. Na hora que a gente tiver essa base e todo brasileiro tiver as suas informações, a gente dá o segundo passo, que é um prontuário eletrônico, é um caminho
mais célere. Então, essa integração eu acho que é um grande avanço. Perfeito. Dr. César. Obrigado, Vivian. Para ser bem breve, né, porque o tempo está exíguo, eu percebo a sua preocupação. Eu acho que do que nós falamos aqui, tem uma proposta que me ocorre nesse momento, que eu suponho que possa ser valiosa para a aferição global, como você fala, para evitar essa fragmentação. Se o objetivo final é o paciente, ele tem que ser ouvido na avaliação da qualidade de saúde. Então, acho que a gente poderia pegar alguns casos, a pura amostragem, que pudesse ser uma quantidade amostral satisfatória, para que se avaliasse esse paciente em toda a sua trajetória. E aí, todos os elos da trajetória que foram usados por esse paciente, seja atendimento ambulatorial, para avaliação diagnóstica ou atendimento de alta complexidade, para que se fizesse retrospectivamente ouvir as pessoas, empresas, operadoras, compradores de serviço, ouvir o paciente, ouvir os profissionais de saúde, não é, com um questionário bem elaborado, né, porque acho que isso dá uma boa ideia, com uma amostragem bem feita, né. Então, deixo essa proposta. Não sei se tem alguma proposta semelhante em curso, mas eu acho que é algo que pode ser elaborado e poderíamos, por esse caminho, quem sabe, ter uma ferramenta que teremos que construí-la para monitorar sem fragmentação a qualidade da cadeia de saúde. Muito bom. Existe exemplos aí no mundo todo, chamado de cocriação, e são modelos de muito sucesso. Mas a gente precisa se organizar primeiro enquanto saúde e envolver o paciente, sem dúvida. Eu vou só tentar. Eu acho que eu fiquei com muita dificuldade quando eu vi o tema do painel, né, por causa da cadeia, e para mim é a cadeia que produz o equipamento, aí você começa a expandir muito, né? E aqui a fala de todos é o seguinte, eu depreendo o seguinte: a gente tem vários personas, e eu concordo com o doutor que a gente precisa entender mais esses personas, né? É importante, lógico, a pessoa humana está na centralidade, mas os atributos de qualidade são diferentes para esses personas, né? Para a indústria é mais fácil, né? A gente tem uma medida objetiva, né? A gente quer ser competitivo, a gente quer ter produtividade, e ter produtividade é ter a boa qualidade daquele trabalhador. E quando a gente paga a conta, a gente faz o cálculo do retorno sobre essa produtividade e espera que aquele valor presente seja, quando traz tudo a valor presente, seja positivo. Então, mas não é só isso. É o ser humano, é a expectativa do médico, é a expectativa do próprio sistema, da rede de cobertura. Eu acho que o doutor propôs aqui não é uma coisa difícil de fazer, começar de uma maneira simples, sem uma ambição quantitativa, mas fazer um debate qualitativo com esses personas já vai dar bons indícios dos atributos que são importantes para toda a sociedade, né? Caso contrário, a gente faz uma discussão lá no SESI, assim, a gente pega dados, a gente tem a situação epidemiológica de todos os trabalhadores de uma determinada indústria, de um complexo industrial numa determinada região. A gente sabe o que acontece com a saúde daquele trabalhador. Quando a gente cruza a rede, quando a gente cruza os benefícios oferecidos por uma operadora, será que aquilo está atendendo àquela expectativa? E aí a gente está colocando recurso, o volume de recurso, os planos empresariais e sobretudo da indústria são grandes. E qual o retorno, né? Por mais, como é que isso se reflete no negócio? No limite, é o objetivo final. Então, eu acho que o primeiro passo é o diálogo e um aprofundamento e o reconhecimento da legitimidade dos atributos de qualidade de cada um dos personas que estão envolvidas aí na nossa complexa cadeia de saúde. Muito bom, perfeito. Adorei essa fala final, porque amarra tudo, tanto a sugestão do doutor, sendo feito pelo INS,
a gente pensar em co-criar e ouvir mais a sociedade, mas principalmente aprender com a indústria que toma decisão baseada em dados, e dados a gente usa muito para epidemiologia, usa muito para assistência em saúde, mas pouco para a visão como um todo, com o impacto econômico e a sustentabilidade também envolvida na questão da cadeia de saúde. Muito obrigada, foi muito rico e espero que todos saiam daqui provocados para a gente discutir possibilidades da mensuração da cadeia como um todo, sem fragmentação e pensando no objetivo único que é o paciente. Obrigada.